Pessoal, agora nós vamos continuar nossa aula. Agora nós vamos falar dos micro-organismos específicos para cada ambiente, tá? Vamos falar da microbiologia da água, depois do solo, depois do ar e etc. Certo? Então, nós vamos falar sobre a água. O que é a microbiologia da água, né? A água nada mais é do que o solvente universal. E esses micro-organismos, eles podem alterar esse ambiente. De que forma? Mudando a composição química da água, pode fornecer nutrientes para outros organismos aquáticos e também estão diretamente relacionados com o ciclo da matéria. Nesse ciclo da matéria, foi aquele ciclo da água que eu vou mostrar daqui a pouco uma figura para vocês, tá? E essa água, ela pode estar disponível tanto na atmosfera, em forma de nuvem, chuva, neve, geada. Pode estar também na parte subterrânea, como em freático, poros do solo, onde a gente encontra uma grande quantidade de micro-organismos vivendo ali. E na superfície, onde são os lagos, riachos, rios e os oceanos, tá? Mas também, esses micro-organismos, eles podem representar um grande risco para a saúde humana e animal, que é a nossa segunda aula. Aqui nós temos o ciclo hidrológico da água. Nós temos aqui as nuvens, né, que é formada através de quem? Evapotranspiração, evaporação e transpiração, né, evaporação dos oceanos, dos rios, e transpiração das plantas e respiração dos seres humanos também. Tudo isso vai formar as nuvens. As nuvens elas vão condensar e formar as nuvens de chuva. As nuvens de chuva vai fazer o quê? Precipitar, cair no solo e vai para o mar e oceano, e filtra no solo e etc. Assim que temos o ciclo resumido da água. Muito bem. No ambiente aquático, os nutrientes eles estão diluídos. Então, com isso, a gente tem uma baixa diversidade de micro-organismos. Lembra? Onde a gente tem uma grande quantidade de alimento, tem uma grande quantidade de organismos. Baixa quantidade de alimentos, baixa quantidade de organismos. Né? Então, só que com a presença de matéria orgânica, que de vez em quando acontece por aí, a gente tem um aumento da atividade desses micro-organismos, causando o tal da eutrofização. Talvez vocês não conheçam por esse nome, mas vocês já ouviram muito falar sobre isso. Por exemplo, de vez em quando aparece no noticiário uma grande mortandade de peixes. E isso ocorreu por quê? Falta de oxigênio na água. Como é que isso acontece? Acontece devido à grande quantidade de matéria orgânica, principalmente nitrogênio e fósforo, né, que foi lançado naquele ambiente. Com isso, houve uma grande concentração e atividade, presença e crescimento de organismos aeróbios, como algas, por exemplo. Esses organismos vão consumir todo o oxigênio que tem naquele ambiente, vai reduzir o oxigênio e com isso você vai ter a mortandade de macro-organismos aeróbios. Tá? Uma gota de água parece ser simples, mas é bastante complexa. Por quê? Porque pode ter diferentes substâncias químicas e diferentes tipos de micro-organismos ali. Aqui só uma ilustração de um ambiente eutrofizado, né? E a gente tem algumas condições físicas e químicas que pode dar consequência, né, nas condições do tipo de micro-organismo que pode ter ali. Exemplo, na superfície, a água, a temperatura varia de 0 nos polos até 40 graus nos trópicos. Sobre a superfície, 90% dos ambientes marinhos, né, por exemplo, estão a 5 graus. São chamados de piscicrófilos. Píssico, que para nós é baixo, tá? E filo é amigo. Já nas fendas oceânicas, nós temos quem? Os termófilos, né? Lembra? Os termófilos são aqueles que gostam de temperaturas altas, né? E o exemplo aqui é o piridicto e o culto, onde a temperatura ótima para elas é onde? É qual? 105 graus. A pressão também, no fundo, também é um ambiente importante para esses organismos. Nós vimos lá que no fundo da água, dos oceanos, por exemplo, tem uma pressão enorme ali. Como que tem organismos que vivem ali? Devido à questão das vesículas de gás que nós já estudamos quando eu falei para vocês das estruturas das bactérias, né? Porque se o organismo não tiver essa característica, essa pressão vai arrebentar as células. Né? Lembra a pressão osmótica que ocorre com a parede e a membrana plasmática? É isso que acontece. Nós temos também, em altas profundidades, micro-organismos que são chamados de barofílicos, que sobrevivem a maior que 2.500 metros. E nós temos também os barofílicos extremos,
que é acima de 4.000 metros, e os barotolerantes, que são aqueles que toleram essa condição. A luz também é um fator primordial para organismos aquáticos, tá? Principalmente porque a maioria são dependentes da fotossíntese. E sem luz, a gente sabe que os organismos não conseguem fazer fotossíntese. Bactérias, as algas, cianofíceos, né? Eles são o quê? Os primários, né? Os produtores primários para outros organismos. Aí estão, por consequência, eles estão limitados às regiões superficiais. A luz, gente, está diretamente relacionada com a turbidez, que eu vou falar mais adiante. Salinidade, aqui para nós, o conceito de sal, né, ou seja, o prefixo de sal é halo, em latim, tá? Então, nós temos aqui a água doce, onde a salinidade tem uma menor que 0,5%. As águas salobras, salinidade entre 0,05% e 3%, onde a gente encontra organismos halotolerantes. Águas salinas, onde a gente encontra a salinidade maior que 3%, onde 2,75% é de cloreto de sódio e depois outros sais. Que outros sais? Bicarbonato de cálcio, potássio, tudo isso é sal. Né? Varia de 3,3% a 3,7%, onde a gente encontra os organismos halofílicos. E nos lagos salgados, nós encontramos os halofílicos extremos, como o exemplo do Salt Lake City, nos Estados Unidos, tem 32%, e o Mar Morto, né? Onde tem o quê? Quase 100% de sal. Por isso que a gente não encontra organismo ali, a não ser a bactéria, Cromobacterium salunarum, né? Turbidez, como eu falei para vocês, está diretamente relacionado com a questão de luz, né? Como que vem essa turbidez? A água turva, a água barrenta, né? Pode ser através de material suspenso. Que tipo de material? Partículas minerais, como erosão das rochas, solo, quando chove, né? Carreia todo aquele sedimento para o rio, tá? Os micro-organismos ficam suspensos, matéria orgânica, como tecidos vegetais e animais, superfície de adesão dos micro-organismos, né? Essa matéria orgânica serve para isso, e também é fonte de nutrientes. Porém, a gente já viu a questão da luz. Quando há uma grande turbidez, os organismos fotossintetizantes, eles ficam o quê? Impossibilitados de realizar a fotossíntese. Tá? E o pH? Bom, a maioria dos micro-organismos aquáticos, eles crescem muito bem próximo da neutralidade, 6,5, 8,5. O pH nos oceanos varia de 7,5 a 8,8. Tá? Organismos marinhos varia entre 7,2 e 7,6. Mas no rio varia, né? Então, a arqueia, por exemplo, de Lagos do Sul, varia tanto de 11,5 de pH, bem alcalino, e no geyser já é 1, que é ácido. Então, é bem variável essa questão de pH aqui, tá? E os nutrientes, né? Os nutrientes, eles podem ser orgânicos e inorgânicos, nós já falamos sobre isso. Os nutrientes orgânicos podem ser inorgânicos, tanto nitrato como fosfato. O que vai acontecer? A tal da eutrofização. Então, vai ter um aumento de algas, essas algas vão crescer, vai utilizar todo o oxigênio e vai ocorrer o quê? A diminuição do oxigênio e, consequentemente, a mortandade de outros organismos, que é o fenômeno de eutrofização. Tá? E aí, você vai fazer o quê? Alterar esse ambiente, transformando um ambiente de ambiente aeróbio para ambiente anaeróbio. E esses organismos que morreram servem de alimento para esses organismos anaeróbios. Então, a carga de nutrientes vai variar como? De acordo com o local. Por exemplo, águas costeiras e continental, a gente tem uma grande quantidade de quê? De esgoto, né? Porque é das pessoas, esgoto doméstico industrial, pessoas que moram próximos a rios, a mares, né? Já lá no mar aberto, já é mais ou menos estável e é baixa essa quantidade de nutrientes. Então, ali nós vamos encontrar o quê? Organismos fotossintetizantes, organismos autotróficos, né? Nós já estudamos sobre isso também, né? Porque a gente tem um baixo fitoplâncton, baixo nitrogênio, baixo ferro. Então, consequentemente, baixa atividade heterotrófica, como eu falei para vocês, a gente vai ter lá o quê? Os autotróficos, né? Basicamente fotoautotróficos, tá? Ou quimioautotróficos, né? E temos atividades fotossintetizantes, como exemplo, as cianobactérias. Bom, já na água potável, que são os rios, riachos, lagos, estão mais sujeitos à frequente poluição. Todo mundo quer morar perto de um rio, né? Todo mundo quer. E com isso, o esgoto doméstico é uma grande concentração de quê? De matéria orgânica e principalmente nitrato e fosfato, né? A agricultura também libera dejetos, né? Que pode contaminar esses rios, tá?
E por isso a gente vem sofrendo uma pressão, né, para reutilização dessa água. Pode ser tanto de processo natural, como o ciclo hidrológico, como também a gente pode fazer o quê? Várias maneiras para poder reutilizar essa água, né? Não ocasionando desperdício, uma vez que a água potável é um bem finito. Nós temos apenas de 0,1 a 1% de água potável do mundo, tá? E aí a gente vem sofrendo pressão devido ao crescimento populacional. Quanto mais pessoas, maior consumo de água. O uso industrial, óbvio, né? Quanto mais gente, mais a indústria precisa produzir. E a irrigação nem se compara por conta do quê? Da produção agrícola, que também precisa de água. E com isso a gente pode ocorrer grandes fatores de poluição. Existe aqui duas coisas que eu quero falar para vocês: poluição e contaminação. Poluição é tudo, basicamente, tá, entre aspas, tudo que a gente vê. Então, sacos plásticos, garrafas PETs e etc. Contaminação nem sempre a gente pode ver. Então, a água ela pode ser límpida, inodora, sem sabor, mas pode estar contaminado. Com o quê? Com substâncias químicas que a gente não consegue ver. Agrotóxicos, por exemplo, né? Ou pesticida, ou outros produtos químicos, ou por contaminação microbiana mesmo, né, coliformes, a gente vai falar na próxima aula. E a água potável ela tem que estar livre de micro-organismos patogênicos, né, e também de substâncias químicas nocivas, tais como químicos, físicos e biológicos.